Você acha que assistir é melhor que ler ou que ler é melhor que assistir? Sabia que indo direto ao ponto só é possível uma resposta criteriosa para esta pergunta? Se quiser saber que resposta é essa, fica comigo e pense com o Gil. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui do canal. Será que temos condições de responder objetivamente a essa pergunta? Veja bem, como podemos qualificar duas coisas que têm naturezas diferentes entre si? Ler é diferente de assistir. Como posso dizer que um é melhor que o outro se são coisas diferentes? Se essa pergunta for feita a várias pessoas diferentes, cada uma dará uma resposta baseada em suas preferências. Bom, para começo de conversa, precisamos de um critério para resolver essa questão. E o critério que usamos aqui tem sido sempre o que nos favorece na condição de estudantes. O que é melhor para o estudante? Ler ou assistir? Respondo sem pestanejar: ler. E por quê? Sei que a resposta pode parecer arbitrária, mas o importante aqui é entender as razões por trás da conclusão. Até Thomas Edison, o inventor da lâmpada, em 1913 afirmou o seguinte sobre a invenção do cinema: livros logo se tornarão obsoletos nas escolas. Nosso sistema escolar mudará completamente dentro de 10 anos. Para ele, a tela do cinema seria a substituta mais capaz do livro. Será que esse gênio da invenção estava certo? Bem, até agora a gente continua usando livros como base de formação educacional. Será que isso não é um atraso? Essa questão é realmente muito ampla, mas nesse vídeo vamos nos concentrar em uma situação um pouco mais limitada. Ler o livro ou assistir o filme? Qual a maior vantagem para o estudante? Tendo a opção de absorver uma mesma história pela tela ou pela folha, qual sua escolha? Vejamos qual a natureza dos filmes. Ambiente e clima projetados, trilha sonora calculada, efeitos sonoros, efeitos visuais, caracterização dos personagens pronta e encadeamento rápido de eventos. Tudo com um apelo direcionado aos nossos olhos, ouvidos e sensações. Os filmes nos apresentam um mundo e têm uma eficácia tremenda em mexer com os nossos sentimentos. Tudo é pensado tão bem que dá muito certo. Todavia, a capacidade reflexiva do espectador já deve estar formada para poder apreciar uma obra como essa e assim extrair aprendizado. Ou seja, se você pretende se formar apenas assistindo, haverá uma deficiência básica nessa formação. Para a finalidade de entretenimento, os filmes atendem perfeitamente sua finalidade. Os filmes atingem como alvo principal nossas emoções e para isso utilizam principalmente o pensamento analógico. Ou seja, as imagens, personagens em movimento, projeção dos ambientes, etc. E isso tudo a gente absorve de maneira muito passiva. O esforço mental cerebral envolvido para captar o sentido de um filme vai variar de cada história, mas no geral é muito pequeno comparado a acessar a mesma história através da leitura de um livro. Podemos ainda comparar o funcionamento de nossas capacidades cerebrais com um músculo que sem estímulos vai atrofiando, diminuindo e enfraquecendo. E quais seriam essas capacidades? Atenção, concentração, memória e linguagem. Não sei se vocês estão lembrados, mas em um vídeo anterior nós mencionamos o fato de aprender a falar ser natural. Ninguém precisa ir à escola para aprender o uso mais básico da comunicação. Contudo, entretanto, todavia, ler e escrever são meios extensivos à fala que não são naturais. Ler e escrever são meios culturais de potencializar nossa produção cultural humana. Já pensou se não tivesse registrado em algum lugar o conhecimento acerca de como operar e manter em funcionamento uma usina hidrelétrica? A próxima geração de operadores não saberia o que fazer e nós ficaríamos sem energia. Todo conhecimento precisa ser registrado para ser acumulado e servir à humanidade. Pois bem, o estudante precisa exercitar as faculdades psicológicas superiores, a atenção, concentração, memória e linguagem. As telas, de modo geral, não nos cobram tanto dessas faculdades. Inclusive, relacionado a isso, vale citar o fenômeno chamado video deficit, descrito pelo neurocientista francês Michel Desbourguet em seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Aliás, livro que recomendo muito a leitura. Link para você adquirir fica na descrição desse vídeo. Resumidamente, os cientistas compararam a capacidade de absorção de conteúdo na tela, através de vídeos, e pessoalmente.
Então detectaram que havia uma capacidade de percepção, compreensão e memorização reduzidas quando a informação vinha por meio de telas. Dessa forma, o filme acaba em desvantagem em relação ao livro. Outro ponto importante de citar é o fato da necessidade de redução da linguagem para adaptá-la ao cinema e assim fazer o filme. Considerando o seu formato e o seu público, o filme precisa ser mais breve para alcançar os seus fins. Por isso, é de extrema necessidade a redução de uma obra literária para que ela seja transformada em filme. Parte da linguagem do filme é voltada para descrever o cenário, caracterização dos personagens, expressões faciais, etc. Dessa maneira, nós perdemos uma riqueza de vocabulário que passa a ser dramatizada através da movimentação e expressões dos atores e atrizes. Todos que já acompanham o canal sabem da importância que um trabalho sólido com a linguagem tem para a construção de um desenvolvimento intelectual. Sem linguagem é impossível a construção de uma capacidade reflexiva sofisticada. Tanto é assim que o psicólogo cognitivo e professor da Universidade de Yale, Robert Sternberg, afirmou que o vocabulário é provavelmente o melhor indicador do nível geral de inteligência de uma pessoa. Como já conversamos anteriormente, os filmes têm predominância do pensamento analógico, se apoiando bastante nas imagens e cenas dramatizadas pelos atores. Já o livro tem predominância do pensamento simbólico, exigindo do leitor um domínio dos símbolos para que possa conseguir construir as mesmas imagens vistas em uma tela. Descendo a um nível mais fisiológico de explicação, quando nós somos demandados a compreender um enredo através da leitura, temos um passo para superar, que é o domínio da linguagem, para com ela podermos acessar todo o mundo vasto de cores, formas, movimentos, climas, sentimentos que se vê pronto em um filme. Deste modo, depois de vencer o meio pelo qual uma história for escrita, é que chegamos nisso tudo. Ao chegar nesse mundo de sensações, de experimentação da história, nós nos enriquecemos de linguagem para alcançar tudo isso. E para que tudo isso aconteça, mais partes do cérebro são requeridas no processo, desde a recepção da imagem das letras, identificação de suas formas, a associação sonora vinculada a cada letra, reconhecimento da palavra, conexão com seu referente, etc. Tudo isso a uma velocidade impressionante para que o processo seja fluente e possa dar prazer ao leitor. Interessante que, se o leitor é muito iniciante e gasta muita energia nesse processamento de palavras, ele sente menos prazer em ler, às vezes até nem sente. Esse recrutamento neural maior cobra mais atenção e assim favorece mais a memória. Onde a linguagem é a rainha, ninguém morre analfabeto. O livro ganha nesse quesito, com certeza. No filme, a história é dada. No livro, a história é conquistada. No filme, exercemos capacidades naturais de contemplação. No livro, exercemos uma capacidade não natural, que é a leitura. Pense comigo, qual delas exige mais atenção? Ao assistirmos, somos estimulados pela luz, movimentos, trilhas, sons e por toda a encenação. Por outro lado, lendo, se a leitura realmente não estiver acontecendo, não chegamos na história e logo largamos o livro. Assistir o filme é uma atitude geralmente muito passiva. Ler o livro demanda muito esforço por parte do leitor. Fantástico que no livro nos é dado material intelectual, ou seja, que cabe na nossa cabeça, linguagem, para fazer referência ao mundo. Já nos filmes nos é mostrado o mundo com uma parcela de linguagem quando esta sai da boca dos personagens. Portanto, se queremos aprender a nomear, caracterizar, descrever, explicar, narrar, argumentar, temos que nos concentrar em absorver linguagem da melhor qualidade. E isso, sem dúvida, ainda é papel da boa literatura. Agora falemos de atenção. Em 2007 foi publicado um estudo realizado na Nova Zelândia que investigou a associação entre tempo assistindo televisão na infância e problemas de atenção na adolescência. Incrível foi que mais de 1.000 crianças participaram do estudo e tiveram seu tempo assistindo estimado quando tinham 5, 7, 9 e 11 anos. Qual não foi a surpresa ao concluir que a cada hora de exposição à tela aumentava em 50% a chance de desenvolver distúrbios de atenção na criança. Assim, não devemos confundir as coisas. A tela é boa para entreter,
mas para formar o velho e bom livro tem o seu lugar. Precisamos entender que o tipo de atenção voltado para cada plataforma é diferente. No filme temos uma atenção distribuída, que está sem foco em um objeto, porque tenta se manter ciente de todo o cenário, e isso é parecido com a atenção de um motorista no trânsito. Já por sua vez, a atenção do leitor, se for desse modo, não serve para a leitura. Nessa atividade, a atenção tem que ser focada para a construção de um fio de pensamento que o levará à cena descrita. Sem atenção focada, não há construção de memórias efetivas. Assim, concluímos que o livro tem mais vantagem de estimular a atenção focada e nos favorecer na construção de memória. Por isso, quem tem o hábito de ler e o faz bem costuma ter boa memória. Está curtindo mais esse vídeo? Não deixe de compartilhar o conteúdo do canal, dar um like e se inscrever. Toda semana tem sempre conteúdo novo para a gente pensar e crescer. Por fim, devemos lembrar que o ser humano tem a capacidade de imaginar, que nada mais é que projetar imagens em sua mente e assim ser capaz de pensar a respeito delas e sobre elas. Essa capacidade não é estimulada através do filme, porque todas as imagens já estão postas à nossa frente. Não é necessário imaginar o protagonista, nem o vilão, nem o cenário ou o desenrolar dos fatos da história. Tudo está pronto. Lendo, porém, temos outra configuração. Sem imaginação não há história, simples assim. É por isso que ler de forma mecânica, apenas decodificando as letras, sem se lançar a tarefa de imaginar a que aquelas palavras estão se referindo, é inútil. Se você lê e não imagina, você não lê de fato. Apenas decodificar letras em sons. O processo de leitura completo te lança para a cena da história. O engajamento imaginativo do leitor, com frequência, o faz preferir o livro ao filme, quando questionado de qual você gostou mais. Se quiser ter capacidade de projetar cenas, formas, figuras, movimentos e personagens em sua mente, você precisa ler e não assistir. E lembre-se que sem imaginação não conseguimos pensar no mais alto nível possível. E aí, quer se divertir e de quebra ainda crescer intelectualmente? Leia um livro. Nada contra ver o filme, mas não deixe de ler e colocar seu motor de imaginação para rodar. Isso faz toda a diferença. Até a próxima.